Olá, olá, queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Então, peguem a apostila de vocês. Na página 156, começa as atividades da unidade 1, que tem como título Urbanização Brasileira, né? Então, para responder as atividades da página 156, da página 157 e da página 158, nós precisamos então dar uma lembrada sobre o que nós aprendemos na unidade 1 da apostila de geografia. Então, na unidade 1 de geografia, nós aprendemos que as cidades são espaços que reúnem muitas pessoas e também atividades diversificadas. Cada cidade possui características próprias, relacionadas à sua origem e também relacionada ao seu desenvolvimento. Atualmente, as cidades abrigam maior parte da população brasileira, ou seja, hoje, a maior parte da população brasileira vive na área urbana e não na área rural. Urbanização é o processo de desenvolvimento das áreas urbanas. Muitas cidades do Brasil surgiram a partir do crescimento de antigos povoados e vilas fundados durante o período da colonização portuguesa. As cidades que se originaram de pequenas vilas e povoados cresceram e se desenvolveram de forma desordenada e são classificadas como cidades espontâneas. Então, as cidades que cresceram sem um planejamento, de forma desorganizada, aí acaba que as ruas são bem estreitinhas, uma casa é construída grudada na outra, muito próxima, aí é chamada de cidades espontâneas. E no próximo quadrinho vai falar sobre as cidades planejadas. As cidades que surgiram a partir de estudos prévios realizados por engenheiros, arquitetos e urbanistas são classificadas como cidades planejadas. Toda cidade tem uma ou mais funções. As mudanças na paisagem das cidades também podem ser observadas por meio de fotografias aéreas e imagens de satélites, né? Que nós vimos algumas fotos de imagem de satélites, certo? Então, da unidade 2, qual que era o título da unidade 2? A população brasileira. Vocês irão responder as atividades que estão na página 159 e na página 160. E também 161, né? Vai até a número 6. E para vocês conseguirem responder, então nós vamos ver ali o que eu aprendi nessa unidade 2, que está lá na página 56 e também na página 57. Na página 56, primeiro balãozinho diz assim: população absoluta é a quantidade total de habitantes de um país. O Brasil é considerado um país com elevada população absoluta. O censo demográfico permite identificar as características da população brasileira. Nós aprendemos que o censo demográfico é uma pesquisa feita pelo IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e essa pesquisa ela é feita a cada 10 anos. O próximo balãozinho diz assim: a população brasileira está envelhecendo porque o número de nascimentos diminuiu e as pessoas passaram a viver mais. As pessoas passaram a viver mais porque a qualidade de vida do brasileiro melhorou. Lembra que nós falamos da qualidade de vida, praticar esportes, né? Acesso à saúde, tudo isso fez com que o brasileiro vivesse mais. A descoberta também de algumas vacinas, que daí fez com que sumisse, né, algumas doenças. Não é que sumiram, mas diminuiu tanto que a gente nem ouve falar mais tanto, né, sobre elas. Aqui na página 57 continua o que eu aprendi nessa unidade. E o primeiro balãozinho diz assim: a maior parte dos brasileiros vive nas cidades. Isso a gente já viu lá na outra unidade, né? O desemprego no campo e a busca por melhores condições de vida são os principais fatores que levam as pessoas a mudar das áreas rurais para as áreas urbanas. A população brasileira está concentrada na porção mais próxima ao litoral. A população relativa é obtida quando dividimos a população absoluta pela área total, né? Nós aprendemos que a população relativa é para a gente ver a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados, né? Que daí nós aprendemos que alguns países possuem menos habitantes, mas como o território ele é pequeno, acaba que a população fica ali tudo amontoado, né? Não tem espaço para o crescimento. E aí nós vimos que o Brasil é um país que tem um grande território,
né? E também tem bastante habitantes, certo? Então, para responder aquelas atividades, nós vimos aí um pouquinho, fizemos aí um pouquinho a revisão da unidade 2. Para vocês conseguirem responder as atividades que está na página 162, aí nós vamos lembrar sobre as migrações no Brasil, que é o conteúdo da unidade 3 da apostila de vocês, né? E aí, então, a unidade 3 é para vocês estarem respondendo as atividades da página 162, da página 163. E para isso, e também na página 164. A unidade 3, ela vai até a número 8. E para isso, nós vamos ver o que eu aprendi. E o que eu aprendi, o resumo dessa unidade, está na página 80 e também na página 81. Então, peguem na apostila de vocês a página 80 e também a página 81. E o primeiro quadradinho diz assim: a migração é o deslocamento de pessoas de um lugar para outro por diversos fatores, como econômicos, naturais, sociais e políticos. Então, quando nós falamos de migração, é o movimento, né, o deslocamento de um grupo de pessoas de um lugar para outro. E nós vimos que geralmente as pessoas migram em busca de melhores condições de vida, né, em busca de oportunidades de emprego, melhores salários. O próximo diz assim: imigrante é aquele indivíduo que chega a um novo lugar para viver. E emigrante é aquele que sai de sua terra natal e passa a viver em outro lugar. Por exemplo, se uma pessoa que nasceu aqui no Brasil sair do Brasil e for morar, por exemplo, nos Estados Unidos, como ele está saindo do seu país de origem, aqui ele vai ser chamado de emigrante, com E, porque ele está saindo. E lá nos Estados Unidos, ele vai chegar como um imigrante, porque lá ele está chegando no local. Grandes fluxos migratórios ocorrem em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil. As imigrações estrangeiras para o país, ocorridas durante o século XIX e XX, por exemplo, contribuíram para o aumento da população brasileira, né? Ou seja, quando pessoas que possuem origem estrangeiras vêm morar no Brasil, automaticamente a população também cresce. A influência dos imigrantes estrangeiros pode ser observada em diversos locais, assim como na culinária, nas festas típicas e em outros aspectos da cultura brasileira. E é claro, né? Quando nós temos outros povos vivendo junto, nós vamos ter também uma mistura de culturas. Vamos aí também pegar algumas culturas desses povos, assim como eles também irão gostar e herdar algumas das nossas culturas. Migração pendular, quem lembra o que é isso? É o deslocamento diário de pessoas entre um lugar e outro para trabalhar, estudar ou realizar as demais atividades do cotidiano. Por exemplo, lembra que eu citei o exemplo daquele professor que eu conheço que ele mora lá em Santa Carmen e todos os dias ele vem dar aula aqui em Sinop. Essa migração é o que nós chamamos de migração pendular. A pessoa mora numa cidade, mas todos os dias se desloca para trabalhar na outra cidade ou para estudar também. Na época da minha faculdade, eu tinha uma colega que vinha todos os dias de Sorriso e estudar aqui em Sinop. Então, é uma migração pendular, certo? Peguem aí, então, na página 81 para a gente continuar. Aqui na página 81, então, diz assim: por volta dos anos 1950, muitas cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, atraíram grandes fluxos migratórios, em especial da região Nordeste. Muitas famílias migraram com o objetivo de encontrar trabalho e melhores condições de vida, né? Foi aquilo que nós falamos. Geralmente, as migrações ocorrem em busca de trabalho e melhores condições de vida. Durante a década de 1970, as regiões Norte e Centro-Oeste receberam muitos imigrantes que buscavam oportunidades de trabalho nas obras de infraestrutura de transporte, comunicação e energia e também nas atividades agrícolas. As melhorias nas condições das infraestruturas das regiões Norte e Nordeste levaram muitas famílias migrantes a retornar também para sua terra natal, né? Muitas pessoas que saíram da região Norte e Nordeste porque não tinha condições, retornaram depois que as condições ali houve uma melhoria na qualidade de vida e das condições.
Os imigrantes que buscam o Brasil enfrentam uma série de dificuldades quando chegam, como o aprendizado de uma nova língua e, infelizmente, também sofrem com preconceito. Os refugiados que chegam ao Brasil saem de seus países de origem para escapar de guerras, perseguição política e religiosa, crise econômica ou desastres naturais. Né? Nós vimos a diferença de migrante, né, para refugiados. Né? Refugiados é quando as pessoas saem da sua terra de origem e saem ali devido a alguma perseguição política, religiosa, alguma guerra, e aí sai em busca da sua sobrevivência para outros países, né? Unidade 4, atividades urbanas e rurais no Brasil. Na unidade 4, para você conseguir responder as questões que estão na página 165, 166, nós precisamos então ler o que eu aprendi, que está na página 104 e também na página 105 da apostila de vocês. Então vamos lá, sobre o que a unidade 4 falou, o que nos ensinou. Então vamos lá para a leitura. O setor primário corresponde às atividades que exploram os recursos obtidos diretamente da natureza. A agricultura é a atividade de cultivo de diversos tipos de plantas. A pecuária é a atividade voltada para a criação de gado, a fim de produzir carne, leite e derivados. Então, aqui, como vocês podem observar, é o significado de alguns conceitos que são importantes dentro da geografia. Vocês precisam saber o que é a agricultura, o que é a pecuária. O extrativismo vegetal. Quem lembra o que é o extrativismo vegetal? É a atividade de extração de produtos de plantas e de recursos florestais cultivados ou não pelo ser humano. O extrativismo mineral é a atividade de exploração dos recursos naturais presentes no subsolo, como ferro, petróleo e água. Então, extrativismo, ou seja, você está retirando algo da natureza. Então, quando é extrativismo vegetal, nós estamos retirando ali recursos de plantas, recursos da floresta. Quando é extrativismo mineral, então nós estamos retirando da natureza alguns minérios, como ferro, petróleo e também a água. A pesca é a atividade primária realizada para obter peixes e frutos do mar. As atividades relacionadas ao setor primário estão presentes em todo o território brasileiro, porém, se destacam na economia das regiões norte e centro-oeste. A região centro-oeste é onde a gente mora. E qual é a atividade econômica que se destaca aqui? É a agricultura, não é verdade? Página 105. Vamos continuar então nossa leitura. Nas cidades predominam áreas densamente habitadas e atividades econômicas diversificadas, presentes nas ruas comerciais, nos parques industriais e nos serviços de diferentes naturezas. O setor secundário é responsável por transformar as matérias-primas provenientes do setor primário em produtos fabricados pelas indústrias. Então, né, quando você retira a matéria-prima da natureza e vai para a indústria, ali nós chamamos de setor secundário. Ele é composto por diversos tipos de indústria, nós vimos vários exemplos, né? O setor terciário é composto por dois tipos de atividades, comerciais e de prestação de serviços. As mudanças no trabalho são observadas no setor secundário, com o uso cada vez mais frequente de máquinas e equipamentos modernos. Com as máquinas, né, nas indústrias, com a modernidade nas indústrias, então fabrica o produto mais rápido e em maior quantidade, né? E nós vimos que isso tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O positivo, porque vai produzir mais. Negativo, porque as máquinas acabam ocupando o lugar do ser humano, que acaba perdendo emprego, né? O uso da tecnologia na linha de produção das indústrias aumenta a quantidade de produtos fabricados em um período de tempo menor, que foi o que nós acabamos de falar. A substituição de trabalhadores por equipamentos de alta tecnologia tem acentuado o aumento do desemprego, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas. Esse é o lado negativo, né, que nós falamos. Novas profissões têm surgido, acompanhando o ritmo das inovações tecnológicas, que ocorrem constantemente
em todas as áreas. Então, hoje, nós precisamos andar aí espertos, né, com as tecnologias, aprendendo a lidar com as tecnologias para estarmos preparados para o mercado de trabalho, não é verdade?